Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez o Laerte Leles. Boa tarde, Laerte, seja bem-vindo também, Lívia Campos. Boa tarde, como é que você tá? Tudo tranquilo aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao nosso 11º podcast, mais uma vez, muito feliz aí com o nosso programa. Seguimos, 11º. E é isso aí. Vamos apresentar a nossa convidada, mais uma vez, muito especial, uma pessoa que eu considero muito importante para nossa cidade, também para minha carreira como jornalista. Depois a gente pode até falar um pouquinho disso. Ela que já é formada pela PUC Campinas há quase 10 anos, ou 10 anos. Além disso, já trabalhou como repórter, como produtora. Hoje é apresentadora de TV e também de rádio. Isso é novidade aqui, mas também de rádio. Além disso, como eu disse, ela é empresária da cidade, ela tem a Conect TV, ela tem uma parte e a empresa Se Organize. Lívia, muito obrigado pela participação, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Dudu, Laerte, todo mundo que está acompanhando aí, parabenizo também pelo projeto, que já é sucesso. São João tem acompanhado o trabalho de vocês. Muito obrigado. Bom, antes de começar, na verdade, lembrando que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. Siga a gente nas redes sociais, veja tudo que a gente está postando e, se precisar, entre em contato. Bom, começando o nosso podcast, Lívia, eu queria saber um pouquinho o que te levou a fazer a faculdade de jornalismo naquela época. Como eu disse, você teve um pouquinho do papel na minha escolha pela faculdade de jornalismo, mas como é que foi isso para você? Como foi decidir e começar? Eu sempre gostei de falar muito, desde pequenininha, e eu vejo isso até no Francisco hoje em dia, mas isso não vem ao caso. Sempre falei muito, meu sonho era ser professora no início. O meu pai, ele vende fios e cabos, né? Então, sempre teve no fundo de casa as pilhas de fio, assim, e eles eram meus alunos. Então, eu dava aula ali, falava sempre, e queria ser professora. Paralelo a isso, eu sempre gostei muito de esporte. Meu pai foi goleiro, né, do Reio, do time de futsal da cidade. Então, eu cresci dentro de ginásio, dentro de estádio. Eu acordava de domingo, ia com ele assistir o futebol amador. Eu sempre gostei muito, acompanhei a seleção olímpica de 2000, tipo, de cabo a rabo, a escalação. Se eu falo assim, tem um ídolo no futebol, o Alex, eu sou palmeirense, né? Então, peguei o auge do Palmeiras, Parmalat, e depois me tornei fã do Alex. E isso tudo, eu encontrei no jornalismo uma forma de conciliar. Mesmo sabendo que não seria fácil, era uma época que a mulher não era bem vista ainda no jornalismo esportivo, não que tenha melhorado 100%, mas já melhorou muito, já progredimos muito hoje em dia. E foi isso, foi uma união dessa vontade de comunicar, dessa facilidade em me comunicar, com essa paixão aí pelo esporte, pelo futebol. Aí encontrei tudo isso no jornalismo e resolvi, desde sempre, desde a adolescência, que eu faria jornalismo quando me formasse. Eu tenho uma curiosidade, desde que você terminou a faculdade, você acabou caindo numa comunicação que eu digo, que o jornalismo tem várias áreas, mas assim, de frente, de falar, de botar sua cara ali, ou sua voz. Eu queria saber se na faculdade você já tinha isso em você, assim, eu vou seguir mais pra rádio, pra TV, ou se foi algo que foi acontecendo, como é que foi isso? Eu sempre tive essa ambição de de ir para o telejornalismo. E aí eu entrei na PUC em 2008, 2009, já na disciplina de telejornalismo. Um dos meus professores era o gestor, o editor regional da TVB, que na época era afiliada do SBT, hoje em dia é Record. Então aí ele me levou em 2009 para estagiar. Foi quando eu comecei e aí não parei mais. Aí da TV migrei para o rádio. Ali mesmo, em 2010, eu cobri os jogos regionais de Americana. Ele me deu essa incumbência. Dali já caí para o núcleo esportivo com o Alberto César, e cobrindo algumas coisas de Guarani Ponte e o futebol regional, né? Mojimirim, Inter de Limeira, União São João de Araras, essa Primavera de Indaiatuba, toda essa micro-região ali. E aí, nunca mais saí. Saí em 2012, 2013, ainda fiz, quando a Ponte estava na Copa Sul-Americana, ainda cobri a final contra o Lanús. E aí, 2014 foi quando eu fui para o jornalismo geral. Então, de 2008, 2009 até 2013, por ali, eu fiquei no esportivo. Eu queria parar um pouquinho aqui agora, porque, como você disse,
para as mulheres, ainda hoje tem algumas não, né? Muitas dificuldades, mas a gente fica imaginando naquela época, em 2011, 2010, e ainda se tratando de Ponte Preta e Guarani, se tratando da cidade de Campinas, que quem acompanha sabe como que é. Sim. Queria saber como que foi esse período para você, tanto como jornalista, porque já seria difícil demais, mas também como mulher jornalista, setorista de campo ali, como é que foi tudo isso? Eu sou muito grata, sabe? O primeiro jogo que eu cobri, eu falo que eu peguei vários pontos históricos ali de Campinas. Meu primeiro jogo foi Guarani e Fluminense pela Série A do Brasileirão. Então, ou seja, eu venho de uma queda do Guarani e um acesso da Ponte Preta, seguido ali. E a minha primeira cobertura, meu pai estava comigo. Eu lembro certinho. E justo nessa estreia, o Fluminense, que era o Fluminense de Deco, Conca, o Fluminense estava voando, Mariano. Nossa, era um timaço, o Fluminense de Muricy. E o Muricy tomou um couro do Guarani lá em Campinas, no Brinco de Ouro. E a minha incumbência era fazer o vestiário do Fluminense, porque era de Série A, né? Então tinha que dar preferência, eles eram um dos líderes do campeonato na época. E aí fui eu e meu pai acompanhando a nossa equipe e aquela tensão, fala, cara, o Muricy Ramalho. E realmente o Muricy é tudo aquilo mesmo, da patada e tudo mais. Ele tava pé da vida, perder do Guarani da forma como perdeu. Então daí eu pego o descenso do Guarani com o Wagner Mancini enfrentando, inclusive num Guarani Grêmio lá dentro do Brinco de Ouro. Olha, aproveitando o Mancini no Grêmio e o vexame histórico. Eu lembro como se fosse hoje, a gente saindo do vestiário, a torcida do Guarani, porque daí o Mancini estava caindo com o Guarani, uns bloquetes desses de calçada, a torcida do Guarani tacava ali no Brinco de Ouro, e a sala de imprensa do Brinco é como se fosse esse vidro que vocês têm aqui, assim, ó, e parecia chuva de granizo, e pedra vindo, e aí o Fabão, o zagueiro, que jogou no São Paulo e tal, estava no Guarani nessa época, ele só passou catando todo mundo assim, vai, e mulher de jogador e criança, e aí o segurança apedrejado, então foram altos perrengues, assim, mas é muito emocionante cobrir um derby, um Guarani e Ponte Preta ali no Campeonato Paulista, independente se Série A, Série B, enfim, o calor da torcida. Eu falo que eu sei todos os gritos da torcida, tanto do Bugre como também da Macaca, e ver aquele majestoso lotado em 2011, o pessoal invadindo depois de tanto tempo, e o acesso à Série A, e na época do Kleina. Enfim, são altas histórias assim que eu levo para a vida, isso ninguém apaga, né? São momentos assim históricos e que marcaram. E, em cima disso, depois de cobrir essa temporada aí de TV, em 2012, pela Rádio Brasil, eu me torno a primeira e acredito que única mulher setorista da Ponte Preta, que aí é onde entra, né, onde você falou aí da convivência ali diária com vários homens, e a gente, diferente do que muita gente pensa, a gente não entra no vestiário, a sala de imprensa é antes ali e tal, um ambiente de muito respeito, por sinal. O assessor tenho contato até hoje com o assessor de imprensa da Ponte, o Thiago. A gente é amigo, mas já teve situações de diretores da Ponte Preta entrar ali na sala de imprensa e não pegar na minha mão por eu ser mulher. Entendeu? De eu ouvir comentários, assim, de eu estar ao vivo na rádio e escutar, nossa, não é que ela sabe mesmo de futebol? Nossa, não é que ela entende? Dependendo de perguntas. Quando eu comecei a frequentar a sala de imprensa da Ponte, o Jorginho era o técnico ainda, lá muito tempo atrás, que passou pelo Palmeiras. E eu fiquei várias entrevistas sem perguntar, só observando como o pessoal trabalhava, que eu era estagiária, não tinha obrigação nas costas de fazer pergunta, de estar ali. Eu aproveitava para ver os setoristas trabalhando, o Semedo, Elias Aredes, tantos outros, Paulinho Santana, que eu, nossa, levo como referência aí nesse jornalismo de interior. E um dia ele me parou, eu estava saindo, né, falando tchau, o Ponte tinha ganho o jogo. Eu saí, o Jorginho me puxou, me segurou, com todo respeito, cara. Ele falou assim, quero saber por que você não pergunta, ele falou para mim. Eu falei assim, não, eu tô começando a carreira, eu tô ali só para observar. Ele falou assim, pois eu tô ali para responder. Eu faço questão que você me pergunte. Na próxima entrevista, eu vou abrir a entrevista com você. Eu queria morrer de vergonha. Eu falei, nossa, como assim? Ele me notou. Legal, E desde então, eu falei, nossa, um técnico que marcou assim, a minha carreira como jornalista esportivo foi ele. Eu falei, nossa, e você tá ali observando, quieta, no meu canto. E ele observou essa minha postura, entendeu? Aí ele falou, mas eu tô ali para isso. Então, você tá ali
pode perguntar, que independente da pergunta eu vou te responder. Mas, enfim, são situações e situações aí que a gente tem que encarar no dia a dia. Mas sempre fui muito respeitada pelas organizadas, tanto de um lado como de outro. Nunca passei nenhuma situação de desrespeito com relação a Guarani e Ponte Preta, nesse sentido. Muito legal. Eu ainda queria continuar um pouquinho nesse assunto. Eu queria saber, eu queria que você passasse pro pessoal de casa como que é a rotina de um setorista de campo, como é que funciona. Até porque eu acredito que muita gente que entra por esporte almeja esse cargo, assim. Sim. Então, até a gente tem um pessoal de São João que está conseguindo, a Aline Mastiguin, que é a setorista de São Paulo. E como que funciona a rotina, por exemplo, de um setorista? Respira o dia a dia do clube, né? Então, assim, a gente amanhece ali, porque geralmente as rádios lá em Campinas, não sei como tá hoje, mas a gente tinha um jornal na hora do almoço e no final do dia. Então, você acompanhava o amanhecer ali do clube, o treino da manhã, o treino da tarde, dava os pareceres, as altos e baixos, quando tinha viagem, quando tinha jogo, era pouca coisa diferente. Mas o dia a dia, a gente chegava no clube por volta de 11 horas, a tia do café já deixava tudo certo lá, a gente tomava o cafezinho, começava o bate-papo. Dependendo do dia, o treino é no estádio, não são todos os dias que o treino acontece no estádio. Os clubes têm o centro de treinamento, então aí... E a gente recebe, conforme os jogadores, também o calendário, o que eles vão fazer a cada dia. Então, treino físico, treino tático, entrevista com o técnico, a gente já sabe que é só antes do jogo. Se o jogo é na quarta, no último treino, que geralmente é na segunda-feira, sei lá, que tem um coletivo, né, que é quando as escalações se sustentam. Então, a gente tem que ficar atento a todos esses detalhezinhos para estar informando ali, porque, falando especificamente de Campinas, o ouvinte ele é muito ligado na rádio. Então, ele sabe ali o passo a passo. Então, a gente tem que estar ligado. Tem que ter o controle, quem tomou o terceiro amarelo, quem não tomou, se está embaixo no departamento médico, não. Então, a gente geralmente já tem tudo isso com antecedência. Quando é homem, né, eu falo sempre essa cena típica. É muito comum você ver um repórter ter mais afinidade com o outro jogador e encostar na placa de publicidade para conversar ali, trocar ideia, se vai jogar, se não vai jogar, se está bem, se não está, se está sendo negociado ou não, que é quando saem esses furos, né? Tudo isso é fruto de uma proximidade. Cena que não é tão bem vista e não é tão normal para uma mulher. Então, se você está ali encostar, muita gente... estereotipa, falando, nossa, olha lá, tá afim dela, tá marcando encontro, tá isso, tá aquilo. E eu sempre falei, eu nunca usei daquilo ali para arrumar casamento e nem precisava de nenhum jogador para me sustentar. Graças a Deus, não era ali que ia acontecer isso. Mas tem que ter muito respeito, mas eu acho que o respeito parte da gente, entendeu? E eu sempre tive na minha cabeça também que não é porque eu sou mulher que eu tenho que me vestir de modo X ou Y para ir no estádio de futebol. Da mesma forma que eu ia trabalhar, maquiada e tal, eu ia para o treino e tá tudo bem. Ali tem que ter o respeito de todo mundo. E tem essa questão. Então, o dia a dia do setorista, ele praticamente mora no clube, para falar o português, claro, porque geralmente é um jogo em casa, um jogo fora. Para viajar, na época, eu não viajava. Viajava quando era Americana, quando era Bragança, a gente ia bastante contra o Bragantino. Capital, quase nunca, raras as vezes, porque já vinha de um tempo de começar a fazer os jogos por tubo, com Premiere e tal. Então, o pessoal, as emissoras quase nunca mandavam. Então, e aí os desafios são esses, né? Você tá sempre ligado e fazer os seus contatos para ter as fontes. É o que vai te sustentar ali como um bom setorista, né? No caso, a Aline já faz anos e anos que está no São Paulo. Não, é muito legal você citar essas coisas, porque realmente são pontos de vista diferentes da mesma situação, né? O cuidado que você tinha que ter por uma visão que ia vir. E até seguindo isso, só pra gente encerrar esse assunto do futebol e seguir mais na sua carreira, que foi logo ali no começo, ainda tem muito pra gente falar. Eu queria saber como você vê essa evolução das mulheres no jornalismo, porque a gente vê que elas vêm tomando um papel, graças a Deus, certeza, muito grande. Assim, a gente vê muitas apresentadoras, e não são mais apresentadoras que estão lá por conta de um padrão estipulado pela sociedade visual. Assim. Então, queria saber como você vê essa evolução e hoje em dia como que tá.
A Fernanda Gentil quebrou muito esses paradigmas, né? De ir para campo, de fazer uma cobertura diferenciada. Hoje a Bárbara também faz muito bem isso. Renata Fã, com aquele estereotipaço dela lá de mulherão, vem Quebrou e falou, não, com tudo, quebrou, sabe? Rachou mesmo ali, muito se falou dela no começo, nem por isso ela parou. Na época que eu estava em Campinas, tinha a Estela Gontijo também, que fazia com o Batista, o regional. A Estela hoje está na TV Gazeta ou na TV Cultura, se eu não me engano, não mais no esportivo também. Mas, assim, tem espaço para tudo e para todos, sabe? Eu faço assim, eu vivi 8 e 80, porque aqui a gente vive com tantas regras para frequentar um treino. Quanto maior as regras e limitações, você só pode ir até aqui ou ali, o cinegrafista da TV pode filmar só isso, tem lance que não pode filmar, até eu chegar no Tocantins, que foi um outro padrão, e tem um futebol tocantinense, e todo desregrado. E aí você pega, não tem uma assessoria estruturada, e você vai ali, você conversa com quem você quer, o técnico fala quando quer e ninguém põe um limite nisso, e aí incomoda também. Porque não adianta você querer implantar um jeito de trabalhar onde já está daquele jeito, entendeu? Por mais que você crie uma assessoria de imprensa, não é da cultura deles. Estamos falando de um estado que joga o campeonato, a primeira divisão num semestre, e no segundo joga a segunda, quem jogou a primeira joga a segunda e vice-versa. É tudo junto e misturado, é uma outra cultura. Mesmo, né? Então, assim, são padrões diferentes, mas que acontecem dentro de um mesmo país. Então, assim, e diante disso tudo, a mulher soube se impor de forma muito categórica, né? Tipo assim, eu estou aqui, igual o pessoal costuma a dizer, lugar de mulher é onde ela quiser. E eu acho que no jornalismo esportivo foi muito bem isso, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê a mulher até narrando futebol, comentando o futebol com propriedade. A arbitragem, que era uma questão muito técnica, muito de olhar e de presença também, né? Tipo assim, do mesmo tempo que há pouco tempo, um tempo atrás, você falava para uma mulher o que é um impedimento. Ela não enxergava nem a linha, nem a bola, nem muito menos o que fazia o impedimento. Hoje não. Hoje a Nadine vai lá e fala não. É a opinião de uma mulher que fala não está certo, está errado, não está. A árbitra também lá, que tá, a FIFA hoje, mulher também chegando, de repente, então eu acho que tudo foi um conjunto de fatores que fizeram, abriram as portas. E a própria mulher também, de falar, não, eu tô aqui porque eu tenho capacidade para estar aqui, eu não tô aqui porque eu tenho um corpo bonito e nem preciso me vestir mal ou deixar de usar a maquiagem, porque eu tô aqui no campo. Carol Barcelos também é sensacional. Mariana Becker na Fórmula 1, brilhantérrima. E agora eu até vi o pessoal falando, nossa, agora na Band ela aparece mais, mas ela sempre apareceu. Então, assim, é isso que a gente fala de futebol, mas de modo geral, até em MMA a gente vê a mulher hoje em dia no esporte, isso é sensacional. Muito, muito bom. Você quer perguntar? Não, pode. Vamos indo. Você falou desse período seu no Tocantins, ele foi logo após, foi meio que uma transição sua ali, de mudança, porque você seguiu no esporte a princípio. Sim, eu fiquei no esporte até 2013, aí 2014, na Copa do Brasil, que foi o ápice do futebol, assim, né, a Copa do Rio, que veio para o Brasil, todo mundo mobilizado, arenas aqui e ali, eu saí do Brasil, eu fui para a Inglaterra. Meu Deus, esse período eu não sabia. 2014, eu não fiquei no Brasil. Eu estava vindo de uma toada de idas e vindas e eu estava assim... Isso antes de sair pro Tocantins? Antes de eu ir pro Tocantins. Foi julho de 2014. Eu estava desesperada, porque todo mundo vê o glamour do jornalismo, mas não vê os tombos que a gente leva. Então, e vai e volta, e vai e volta, e vai para Campinas, volta de Campinas, vai de Campinas, volta. Aí, de chegar num ponto do meu pai virar e falar assim, larga tudo. Vamos trabalhar comigo, eu não quero mais te ver assim. Porque estava assim no fundo do poço, era depressivo o negócio. Aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de inglês para mídia. De um mês de duração, o mês da Copa, era o mês de julho. Na Inglaterra. Eu falei, eu vou. Fui. Dia 9 de junho ou 9 de julho. O dia do 7-1, eu estava dentro do avião, voltando embora para o Brasil. É o único dia de sorte que você deu em relação a ponto do comissário de bordo anunciar dentro do voo, na hora que anunciou Brasil, fim de jogo, Alemanha 7, Brasil 1. Eu falei, caralho, como é que chega no Brasil? Como é que eu vou chegar? O que eu vou encontrar lá na hora que eu chegar no Brasil? E aí, nesse junho, nesse período, fiquei fora.
E um grande amigo meu, Fábio Madeira, que eu conheci em Campinas, no jornalismo esportivo, tinha ido embora para Goiás, para a TV Anhanguera, para ser repórter, por lá também passou repórter, produtor. Chegou a gestão de uma praça, assumiu a gestão em Palmas, no Tocantins, e eu sempre trocava ideia com ele. Tem vaga, não tem vaga? Ah, vai ter em Tumbiara, vai ter não sei onde, vai ter não sei onde. Eu falei assim, espera, Lívia, segura a mão, que tá para acontecer uma dança das cadeiras aqui e tem novidade em breve. Ele assumiu Palmas em setembro daquele ano. Aí ele virou e falou assim, tem uma vaga aqui, você topa vir? Eu falo, tô indo. Ele falou, mas nunca tinha pisado em Palmas, não sabia o que me esperava lá e fui às cegas. Comprei passagem, tipo, na sexta para viajar na segunda, em setembro. Aí fui, aí os meus pais foram na sequência para achar um lugar para eu morar e fiquei. E eu me lembro que nesse perrengue que eu passava, né, todo mundo falava assim, mas você vai para qualquer lugar? E eu sempre falava, se aparecer uma vaga no Tocantins, eu vou. Olha, minha tia que fala, palavra tem poder e é verdade, gente. Eu fui parar no Tocantins. Aí por lá eu fiquei 4 anos, até voltei por conta da minha gravidez. E você foi pro esporte no início? Fui no geral, não, fui ser produtora já do, tipo, do jornal, tipo um EPTV, sim. Lá. Aí na entrevista, por fim, daí quase nem fiquei na produção, já fui pra reportagem em geral, de cotidiano. Antes da gente entrar nesse período de reportagem do Tocantins, que tem deve ter muita história interessante, eu queria saber pra você, quais as principais, pra você e pro pessoal que tá começando, assim, as principais diferenças entre um trabalho de produção e de repórter. Pra gente, pode até parecer óbvio pra todo mundo, mas as especificações que isso tem, o trabalho prática, de produtora, né? Como que é também. Eu falo assim, as pessoas, quem assiste um jornal não tem noção do que acontece da tela pra trás. Isso. E uma coisa que eu aprendi no jornalismo, e principalmente no telejornalismo, é que ninguém faz nada sozinho. Então é muito fácil você tá me vendo aqui e não tá vendo o que acontece por trás daqui, ou quem teve a ideia de chamar para entrevista. Então, assim, eu falo que se o estudante de jornalismo entendesse, e se os formadores do jornalista valorizassem a função do produtor, não seria tão difícil achar um produtor para empregar. Isso eu falo hoje com propriedade gestora. Porque as pessoas falam assim, ai, mas produção! E aqui eu aproveito para puxar a sardinha e valorizar a Gabi Uliana, que é uma baita de uma produtora aqui de São João, e a primeira pessoa na vida que eu vi falar. Eu não quero frente de câmera, eu quero bastidor. E que se formem N pessoas com essa mentalidade. Porque a produção é o coração de tudo. Uma boa produção, gente... Quem frequentou, quem vive o dia a dia de uma redação, os maiores quebra-pau é entre repórter e produtor. Por quê? Porque o repórter é chato. Não, porque a gente sabe o valor que tem uma pauta bem feita, uma apuração bem feita, uma pesquisa, você entregar. O produtor entregando ali o mastigado, o repórter vai só colocar a visão dele do assunto com a visão do cinegrafista, aí eu já falo de 6 olhos diferentes, que vai somar com o editor de texto e mais o de imagem, são 10 olhares diferentes para colocar 2 minutos na tela. Então, eu falo assim que o produtor, ele é o coração de tudo, gente. É ele que vai falar assim, putz, vou pegar um caso recente, quem assistiu Fantástico recentemente, saiu uma matéria do Tocantins, da Ana Paula Reben, excelente repórter de lá, sobre o governador. No mínimo, não tô lá, não fui atrás disso, mas ela deve estar produzindo essa reportagem há no mínimo uns 2 meses para chegar ali e entregar o negócio. É muito minucioso o trabalho do produtor, a garimpagem. Você vai ali, a gente lida com verdade, é credibilidade. É muito fácil eu pegar e colocar lá que o caso de Varginha, a polícia matou 25 pessoas ali, foi uma chacina. Tá, por quê? O que aconteceu por trás daquilo ali? Então o produtor ele vai lá, ele vai descobrir que há 2 meses a polícia já estava investigando aquela quadrilha, mas por que estava investigando? O que fez a polícia desconfiar que ali podia ter um assalto a banco? Então eu tenho que ter uma fonte e gerar uma confiança para conseguir determinadas informações que o produtor vai conseguir, entendeu? E isso aí gera uma boa relação, um entrosamento e uma parceria sensacional no repórter e na produção.
Eu já presenciei, eu já briguei muito com produção que faz pauta em cima de release, que são as informações que a gente recebe. Jornalista, para quem está assistindo que não entende o dia a dia do jornalista, a gente recebe um bombardeio de e-mail com inauguração de não sei o quê, dados do CAGED, que é o São Paulo empregou mais vaga de serviço do que construção civil, sei lá, essas coisas todas. Coisa mais fácil do mundo é você copiar o texto, colar na pauta, marcar com um especialista, um personagem que arrumou um emprego recentemente, contar a história dele, ok. Isso é o tipo de pauta que o repórter quer rasgar. Faz, porque o repórter daí tem capacidade de apurar na rua, que a gente fala. Aí vai fazer a função do produto que o produtor não fez. Aí você vai lá, você consegue coletar dados, pesquisar na internet, hoje em dia é fácil, e entregar o material. Para mim, o produtor, ele é muito um divisor de águas entre uma mídia amadora e uma mídia profissional. Com certeza. Assim, porque é muito ele quem vai dizer assim, não, isso vale a pena, Sim. isso não vale. E a hora que você for, precisa de mais, não tá suficiente. Com certeza. Até aproveitar também para mandar um beijão pra Gabi também, que realmente é uma profissional incrível, assim, eu fui esse repórter que até pôde se enquadrar no trabalho justamente até com a própria Gabi, e é realmente um diferencial, sabe? Você eu podia chegar às vezes um pouquinho mais tarde, que era meia hora, mas porque a Gabi chegou um pouquinho mais cedo, então, e falta realmente valorizar e falta criar realmente profissionais que estão que não tem, às vezes, essa... Não é óbvio que é vaidade, mas sabe que tem zero essa questão de eu não preciso. Não precisa falar meu nome, não precisa fazer nada, sabe? Tipo, e tá lá todo dia trabalhando. Eu tenho um produtorzaço, Fernando Ozzi, que quis desistir do jornalismo e eu falei pra ele, você tá maluco? Lá de Palmas. Ele é produtor de rede. As matérias que vão pro Jornal Nacional, pro Fantástico, que tem Tocantins, tem a mão do Fernando Ozzi. Ele é esse cara. Ele tem fonte, ele tem contato, não faz questão do holofote, tá ali também. É assim, Caroline Santiago também, vou puxar um pouco de sardinha pro pessoal lá do Tocantins, eles estão, já faz 4 anos que eu voltei, eles estão há pelo menos uns 5, 6 anos produzindo, e sem a ambição de estar ali que seja para virar a moça do tempo, sabe? Tá ali, eu produzo, coloco afinco ali, porque na hora que dá rede, que a gente fala, a hora que chega, é todo mundo que chega junto, não é só quem está ali, mas sim quem está por trás daquilo ali. E isso é uma dor de todo cinegrafista, que todo mundo vê, tal, premiar, bate palma pro repórter. Só que toda matéria ela é bem feita graças à imagem, é todo um entrosamento. Se eu não tivesse diálogo entre todo mundo, o negócio não sai bem feito. São muitas etapas, né? Tem o chegar, o avaliar se é notícia, se não é notícia, depois passa a edição, aí vai... São muitos passos. Caindo no Tocantins novamente aqui, a gente falou do quanto que era difícil, talvez, para uma mulher ser repórter. Apesar que Campinas também ali deu bem um cenário de guerra também. Mas você foi uma mulher repórter policial no Tocantins. Eu queria saber como é que foi esse período. Se tem alguma história curiosa, a gente já até comentou num outro encontro que a gente teve de algumas, mas esse período como repórter policial no Tocantins, se tem alguma história. Eu falo que ser repórter policial, como não ser o repórter policial, eu aprendi com o Rodrigo Salomão aqui na Bandeirantes, em Campinas, cobrindo férias no Brasil Urgente, com a Carla Ramil também, foram excelentes profissionais que passaram aí na minha trajetória. É um ambiente muito pesado. E ali em Campinas eu aprendi a me preservar o máximo que eu puder de não dar minha cara para bandido. Não tem necessidade. Porque da mesma forma que por trás a gente tem uma equipe, por trás a gente tem uma família também. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem gente que sofre também com a exposição, né? E eu lembro em Campinas um carnaval que o período de férias que eu cobri era fevereiro, março, eu acho, janeiro, fevereiro. Eu cheguei a tirar foto de perfil de Instagram e tudo mais. Eu falei, se esse traficante maluco me acha, sei lá, o que pode acontecer, tô fora. E no Tocantins era bem assim. Eu falo que quando eu liguei para os meus pais para falar que eu estava saindo de Palmas, indo para Araguaína, minha mãe e meu pai ficaram apavorados. Mas por quê? Primeiro porque era mais longe, né? Palmas parece que está tão distante, mas é 1 hora de voo de São Paulo e estava tudo certo, eles estavam em casa. Ou fazia conexão em Brasília e estava ali. E Palmas é uma cidade muito bonita, para quem não conhece, bem tranquila, projetada. O pessoal ficou conhecendo melhor depois da novela e tal, do Tocantins. Enfim, é uma cidade nova.
Araguaína já não. Araguaína é um interiorzão, é maior do que São João, mas é o interior do do norte do país, assim, centro-oeste, é rústico lá, sabe? Então, assim, a Rua do Comércio é uma coisa estreita. Meu pai, a primeira vez que foi lá, falou, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Eu não vou te deixar aqui, tranquilo. Não é uma cidade que tem prédios, assim, que você vai falar, não, vou ficar aqui num condomínio, tá tranquilo. E, por outro lado, a periferia é muito ativa. Morre gente todo dia em Araguaína. Dia sim, dia não. Mas, assim, em decorrência do tráfico. Então, vamos dizer que a cada 10 que morre, um é inocente. Entendeu? Não sou ninguém para julgar nada, mas, assim, são crimes escabrosos, sabe? Se chegar, o cadáver tá ali no chão com o tiro na cabeça, tá todo mundo fotografando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enfim. E os crimes também envolvendo nomes de políticos, de delegados, enfim, de gente importante da cidade que vem de casa. Tanto é que a matéria do Fantástico que eu me referi agora se baseia na decisão do Tribunal de Justiça de afastar um governador por conta de formação de quadrilha. Eu até brinquei, a matéria que mais me chocou, eu já estava aqui em São João, acho que o ano passado, assistindo Fantástico, o Renato e eu, e de repente o presidente do Tribunal de Justiça, que eu vi ele tomar posse, fiz uma matéria dele no dia de São José, devoto de São José, foi preso por ser corrupto. Eu falei, não, Renato, não tá certo. Ele falou assim, nossa, só você que acredita na inocência das pessoas. Cara corrupto ao extremo, assim, comprovado. Eu falei, gente, o doutor Ronaldo. Eu não me conformava, assim, sabe? E acaba sendo, cultural o negócio. Lá no Tocantins a gente vive, assim, entre os amigos, entre a sociedade, o pessoal, os adolescentes. O objetivo de vida é passar num concurso público. Entendeu? É ser funcionário público. A meta de vida de uma pessoa do norte do país é essa. E ali você se estabiliza e você se sustenta, ou então você ser laranja de algum político. Infelizmente, é normal essa realidade. Inclusive, da gente saber e fingir de paisagem. Mas você é jornalista da Globo, tá, mas você finge demência, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, de desvio de estrada, de ponte. Então, acho que maior que o crime ali da bala na cabeça são esses crimes que a gente vai vendo de politicagem, sabe? Família, é tudo muito família ali, é um coronelismo muito imperado. Uhum. Então, meu pai é político, eu vou ser político, meu irmão a prova disso é Cátia Abreu, né? Senadora, famosa, tem a Dilma como madrinha de casamento, enfim, aí o Irajá Abreu um é deputado, o outro Abreu é vereador, e assim vai indo, perpetuando o poder de família. E acontece o que acontecer, até hoje o velho Siqueira está lá, o Siqueira Campos, que criou ali esse estado do Tocantins, né? Tudo é polarizado, é o Siqueira e os contra Siqueira, e isso se perpetua e só vai ter nossa alternância de poder. Então é uma cultura, assim, totalmente que fala, não é Brasil. Mudando um pouquinho, você falou de fato curioso, tenho só dando a deixa. Uma das primeiras reportagens que eu fiz, que foi em 2014, a Copa tinha acabado de acontecer, foi na maternidade pública. A mulher tinha acabado de ter neném. Falei, que lindo, né? Eu lá dentro da maternidade, a gente tá fazendo matéria de amamentação, alguma coisa assim, porque a maternidade lá é super polêmica também. Aí, como chama? Davi Luiz. Eu falei, que legal, por causa da Copa, moça, Eu falei, ia ser o primeiro? A mulher não 11º, eu tenho 7 mulheres e 4 homens. Tem um time inteiro de futebol. Falei, Davi Luiz, tá Thiago bom. Silva, vai tudo. Falei, então Bernardo. Tá. E da mesma forma, eu chegava numa escola de adolescentes, né? As meninas achavam o máximo ter o cabelo liso. Tia, é seu cabelo? Eu falei, é meu cabelo. Aí a menina falou assim, você já é casada? Eu falei, não. Não! Você já tem filho? Não. Não? Como assim? Quantos anos você tem? Eu falei, nossa, acabou o mundo ali, né? Tipo, não tinha nem 30 ainda em 2014. Eu falei, ô, louco. Mas é muito outra cultura mesmo, né? Então, outros costumes. É muito chocante. E aí tem a história, né, que eu contei para os meninos, voltando para o policial, que um dia eu fui cobrir lá em Araguaína, na casa de prisão provisória, que é onde ficam os crimes, que eu falo que essa é outra diferença também, cultural, que aqui zela-se muito pelo direito humano e tal, não filma, e zela, não tem contato.
E lá e tava uma mulher que tinha acabado de esfaquear o ex-companheiro, a mulher do companheiro, tinha esfaqueado umas 3 pessoas. E aí o escrivão que tava lá, já conhece a gente, falou assim, vai lá conversar com ela, ela tá lá. Eu falei, mas não tem problema, não tem perigo? Não, pode ir. E fui. Nunca tinha ido, nunca tinha feito isso. Fui lá na cela. Oi, tudo bem? Tudo bom? Falei, foi a senhora, o que aconteceu? Aconteceu que eu esfaqueei ele, esfaqueei ela. Falei, mas a senhora não está arrependida? Arrependida nada, se tivesse que fazer, faria de novo, ela falou para mim. E eu falei, gente, como assim? Ela falou assim, não, porque não vale nada. Ela começa a conversar. E isso eu sempre busquei muito ter no jornalismo, vestir a capa ali daquela situação, entendeu? Para a pessoa não me ver como jornalista, que muita gente acontece, e eu, repórter, e eu, cidadão. Então, eu acho importante ter esse equilíbrio para a pessoa enxergar e confiar na gente também, entendeu? Para ter a confiança de ambas as partes. Da mesma forma, uma autoridade tem que confiar em mim, a população também tem que confiar em mim. Então, assim, e ali ela se entregou. Eu falei que era a véspera das férias, eu vim com aquela história. Eu falei, gente, para mim pode acabar agora. Capaz, arrependida que nada, como se a gente fosse amiga, assim, de longa data. Se pudesse, eu matava, fazia de novo. Só que o braço... Capaz. Ixi, lá acontecia muito de ex-marido, ex-mulher ir esfaquear no hospital. Eu imagino, no norte do país ainda se tem um pouco dessa cultura de se resolve na mão mesmo, olho por olho, no facão. Dente por dente. De chegar e ir lá e esfaquear dentro do hospital. Mas como? Só a gente que não conseguia entrar no hospital. O resto, todo mundo entrava. Que jeito, eu sei. Mas são histórias, muitas histórias. Se você parar pra pensar assim, vai vindo. Gente, Em relação a você como jornalista, como o pessoal te via, assim, você chegou a trabalhar em muitas cidades. Campinas, que já é um polo já do nosso estado, São João. Queria que você comentasse um pouco das diferenças entre as maiores cidades, tanto da dificuldade do jornalista, quanto da maneira que a população vê. Eu falo assim, agora, hoje, assim, depois de 10 anos aí, né, de formada, formei em 2011... agora que as portas estão se abrindo em São João, para mim. Quem sempre me apoiou muito, quem sempre me deu muita abertura foi o Tony Marques. Eu falo toda vez, em todas as entrevistas que eu vou. Um abraço pro Tony também. Eu falo do Tony, falo de boca cheia. Nas horas difíceis, ele me abriu as portas da Piratininga. Fiz muito jogo do Campeonato Amador aqui. E trabalhei, dividi bancada com o Biagioni Neto. Também me orgulho muito disso. Magalhães, são, assim, jornalistas excepcionais que eu trabalhei aqui em São João, nos poucos momentos que eu passei por aqui, e que marcam. Eu falo assim que eu sou um compilado de vários profissionais e eu sou muito grata a todos eles. Quando eu vejo os meninos, que são meus bichos da faculdade, Plácido Berci, na Sport TV, brilhando, Vinícius Bueno, na Bandeirantes, arrebentando também, e lembro que, nossa, tudo... De dia para churrasco junto, é muito... Isso é muito legal do jornalismo, né? Eu mesmo, como comecei a carreira agora, mas assim, tem uns amigos que estão... Tem um amigo que tá na Corinthians, na meu timão, na verdade, o Raul Moura. Tem um que tá na Record, você vai vendo, você não estudei com ele. É muito legal. E cada cidade tem as suas particularidades, né? Eu falo Campinas, eu vivi muito jornalismo esportivo. Tive uma passagem breve na Band, mas até hoje eu falo assim que por onde eu passei, eu procurei deixar portas abertas, sabe? Eu tenho contato em todos os veículos de comunicação que eu passei, desde André Camarão, que me abriu as portas lá na TVB de Campinas, Carol Cerqueira, que converso com ela vários dias aí por Instagram. Nossa, N pessoas. E cada cidade na sua particularidade. Campinas, você ser reconhecido em Campinas é algo muito difícil. Quando você está no jornalismo esportivo específico, é até mais fácil, menos difícil, vamos dizer assim. Mas no jornalismo geral, a pessoa dificilmente para ali por conta da correria. Diferente do Tocantins, por exemplo. É uma realidade assim, que a gente, apesar de Palmas ser uma capital, é uma capital pequena, com 250 mil habitantes. Então, a gente ia pro boteco, e não era pouco, e o pessoal falava, nossa, repórter, não sei o que e tal, vou tirar foto. Então, assim, ao mesmo tempo
que é legal, era uma baita responsabilidade, porque você estava todo dia na frente das câmeras falando ali, não, se você for dirigir, não bebe, se for fazer isso, não faz isso, no caso da pandemia, se for sair na rua, sai de máscara, e você estava lá na balada, quebrando tudo, como é que você vai embora? Aí a gente tinha que tomar cuidado, ou uma não beber, a outra de táxi, o pessoal, a minha mãe vivia falando, pelo amor de Deus, alguém vai filmar, não sei o que lá, e nós mesmo filmava, a gente postava, enfim, mas assim, e Araguaína era ainda pior do que Palmas, né? Porque assim, eu sempre fui muito povão, nunca tive não, só vou na boate classe A, porque, não. Então a gente ia nos pagodes de R$5, né? Na pecuária, a gente estava lá todo dia, indo trabalhar todo dia. Então as pessoas meio que viam, uns eram mais recatados, olhavam, falavam, você via que você estava sendo observada todo o tempo, apontando. Mas nesses lugares, independente, eu falo, a gente não tem o salário Globo, mas ali você sempre vai ser a repórter da Globo. A afiliada tem as suas peculiaridades, que a gente não tem as regalias da bandeira principal, mas a gente tem a responsabilidade, os deveres e a cartilha para seguir como se fosse o repórter Globo. Então, isso daí pesa muito, né? Mas essa valorização do repórter, eu falo que no Tocantins são tratados como ídolos, sabe? Igual a Ana Paula, e os cinegrafistas também, que saiu no Fantástico agora recentemente, ela mesma, ela tá lá na casa, tem quase 20 anos de TV em Anguera. Então, ela é muito respeitada, aparece, é a cara dela que aparece, né, no Fantástico, no Jornal Nacional, atualmente. Então, assim, você batalha para isso. E não, apesar de não ter muito jeito de sair do grupo, né, ali, apesar de ter a Record, tá se formando, SBT agora, mas você acaba sendo referência. Em Araguaína, eu falo que ela é um pouco maior que São João, tem 175 mil habitantes, mas são 6 emissoras locais concorrendo com a Globo. E assim, correndo o risco da gente perder a audiência, porque é o jornalismo mais policialesco, é o sangue, aquela coisa assim, de Brasil urgente. Então tem muita concorrência. Mas falar de qualidade aí é outra história. Aproveitando esse gancho que você puxou das grandes mídias, das grandes emissoras, você teve, eu acho que uma passagem pela Band. Cobrindo férias, isso. Eu queria que você comentasse um pouco também Foi a minha primeira... Como é trabalhar num grupo. Você trabalhou em afiliados, mas como que é trabalhar de fato na Band. A Band não tem afiliada, né? A Band é a Band mesmo. Eu trabalhei com o pessoal cobrindo o Brasil Urgente regional. O meu primeiro ao vivo em cadeia nacional foi com o Datena. O meu primeiro ao vivo... Deus. Foi de Paulínia, se eu não me engano, foi na região aqui, tinha acontecido um crime passional, eu entrei ao vivo com o José Luiz Datena. Eu lembro até hoje a roupa que eu estava usando, tem foto, uma camisa jeans escura, uma calça jeans clara, uma sapatilha azul, coloridinha, assim. Foi minha primeira participação ao vivo em rede nacional, no Datena, nesse período de férias que eu cobri. Coincidiu de eu cobrir férias antes no esporte, 1 mês, e aí o jornalismo me segurou mais 1 mês. Então eu fiquei 2 meses na Band, e sempre que o Batista precisava, né, que a origem, quem assiste sabe, ele me chamava. Então, assim, infelizmente não conseguimos efetivar contrato, porque a Band demitiu em massa e tal, mas foi assim um período muito interessante, muito bacana. Você sentia alguma coisa? Porque, por exemplo, eu trabalhei como repórter de campo ali, e eu ficava, às vezes, mesmo sendo, às vezes, uma matéria simples, que for uma vacinação de cachorro, às vezes dava um nervosisminho, assim. Queria saber se você sentia alguma diferença, porque você também já tinha uma carreira um pouco maior. Na hora que você pegou lá o microfone Band, vou entrar com o Datena, tipo... Nossa, imagina, Globo News falar boa tarde pra Cristiano Pelágio, pelo amor de Deus, a perna tremia todo ao vivo, que não era pra gente, até os pra gente ali, entrando no regional, acho que quando perde esse frio na barriga, acabou ali, alguma coisa tá errada. Mas, nossa senhora, o dia que eu falei assim, que eu fiquei tão nervosa, tinha que falar boa tarde pra Cristiano Pelágio, eu não tinha retorno, eu não sabia o que estava acontecendo na Globo News.
E aí, por incrível que pareça, é o único link que eu não tenho. Que ódio. E como foi pra você chegar na Globo News? Eu confesso que eu tinha visto já até umas coisas, A gente umas entrava... fotos que você tinha postado. É porque é muito peculiar. O Tocantins, ele é muito peculiar. Ele tem assunto que vale rede. É uma cheia de um rio que está ali, ou é a seca do rio que prejudica centenas de pessoas que dependem daquilo ali. Então, para a gente entrar ao vivo na Globo News, não é que é teta, não é assim também, qualquer um entra. Mas tinha alguns assuntos que interessa o nacional. Então, às vezes, era uma quadrilha que tinha roubado. Uma vez eu entrei com um caseiro que matou o filho e o pai numa fazenda no Goiás e foi encontrado no Tocantins, entendeu? Então, você vai indo pelos ganchos assim e você acaba entrando por isso. Entrei no Hora 1 também, uma vez, com matéria também nesse sentido. O pessoal estava foragido, foi encontrado na cidade de Colinas, que era lá perto. Aí esses assuntos assim que rendiam rede. Nesse dia da Cristiane Pelágio foi um assunto que, tipo, mas nunca que eu imaginei que valesse, que era o pessoal que estava... Um postinho, que a gente fala que quem é de redação sabe. Sempre tem um assunto na cidade que não resolve. Aqui em São João eu ainda não peguei eu estou recente, ainda não peguei o gancho ainda, que é uma pauta, sei lá, que sempre dá problema. Era um postinho desativado que a população reivindicava há anos e anos e ninguém fazia nada para melhorar aquilo lá. E já estava fazendo aniversário, sei lá, 6 meses que a população estava reclamando. A Globo News quis. Eu falei, quê? E aí assim é do nada. Aí Palmas liga e fala assim, entra no link, não sei o quê, porque o Globo News vai ligar no que telefone que passa. Aí liga e no celular você põe lá, você tá lá pleno. Então, e tipo assim, a pergunta que todo mundo fala, você tem um TP na tua frente. Não tem nada, é você, a câmera, igual eu tô aqui, o microfone, e é pleno ali, e a pessoa falando num fone, você rezando para não cair a ligação. E quando muito você escutava lá no fundo um retorninho, assim, porque em Araguaína, nem sinal da Globo News a gente tinha. Palmas ainda tinha pra você assistir. Na hora que entrava, o pessoal mudava lá a televisão, você assistia. Capaz, a gente nunca. Era assim, na raça mesmo. Aí quando a coisa era muito séria, ou quando a gente conseguia dar uma dobradinha lá no coordenador, no Adriano Fonseca, lá em Palmas, a gente fazia do estúdio. Aí a gente colocava o texto no TP... E a ufa é onde dava um conforto melhor, mas nem por isso tirava o frio na barriga. Então aí ia indo assim, mas a gente ia se virando. Nossa, a primeira vez que eu fiz uma chamada de repórter, depois eu cheguei a trabalhar, mas a primeira vez foi na faculdade. E foi para um jornal que a gente produzia para classe, né? Eu caí para a parte de esporte, eu tava na frente do CT do São Paulo. E eu sou muito ansioso, eu cheguei tipo 1h30 antes da entrada. E aí eu lá, meu Deus, aí lê texto, decora texto, lê texto, decora texto. Aí depois de 1 hora eu já tinha fumado sem quanto cigarro. Aí vai entrar. Eu falei, nossa, meu Deus, Iago, primeira vez na vida. Eu boto fone, estico o celular, do que eu estico o celular, me aparece 6 crianças. Tio, filma a gente. E eu não sabia o que fazer. Mas eu fui grosso de um tanto. Sai, gente, pelo amor de Deus. Aí já entra tudo. Você tá louco. O ao vivo tem dessas. Depois eu parei e pedi desculpa, mas na hora eu falei, você sai, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não é demais. Você comentou até uma diferença entre... Pior que isso, só cobrir carnaval. Graças a Deus. Aí as pautas Globeleza era... Não, aquele glamour de vestir a camisetinha só pra selfie. Pô, nossa, pior cobertura da vida é cobrir carnaval. É você sorrir pra gente bêbado, gente ignorante, você tá ali, aí você passa um que... Muito pior que 6 crianças chamando, aí vai... Não, terrível, não desejo... Nossa senhora, eu tiro o chapéu, mas a gente cobria, vai pior lá. Que tem uns repórteres que acabam, o Canudo, por exemplo... Sim, né, você tem que... Mas ali você tá no... Ok, vai nos blocos também, de rua que tem nos interior da vida aí. Realmente. É terrível. Aí joga água. Aí você vai, que legal. Essa é a alegria do povo. Pra gravar, aí você grava estourada, gritando. O cara do som quer te matar. O chefe vai... Não, é terrível. Essas festas, assim, de muita gente, acho que são as piores coberturas que tem. Meu Deus, não, nem... Pode acontecer de tudo. De tudo Pode mesmo. acontecer de tudo, porque não diz respeito a nós. E não é assim, na rua, num dia comum, cobrindo um banco ali, movimentação de banco, seja acontece um monte de coisa, imagina um carnaval. É fácil. Tá louco. Seguindo, Lívia, um pouquinho, depois disso, desse período do Tocantins, foram 4 anos lá, como é que foi quando você
voltou pra São João? Foi, eu fiquei... de 2014 a 2018, de uma Copa a outra, né? Aí, 2018, eu engravidei do Francisco em janeiro, trabalhei 8 meses na minha gravidez, normal. E nesse período, né, que eu já fui de Palmas para Araguaína, da produção à gestão, cheguei lá em Araguaína, assumi como editora regional. Aí já é uma outra vertente do jornalismo, outro olhar, edição de texto, edição de imagem, fechar jornal, todo mundo não tem noção do que acontece numa redação. Colocar o jornal mesmo no ar, falando com praças e tal. Quando eu assumi a gestão, aí fiquei lá até sair de licença maternidade, vim embora. Em setembro de 2018, o Francisco nasceu dia 1º de outubro de 2018. Aí foi quando eu vim embora e não iria mais trabalhar com jornalismo. Não iria? Não iria mais. Mas aí, o que aconteceu que fez a falsa promessa da Lívia? Você sabia que não era verdade também, né? Mas eu não tinha a perspectiva de trabalhar em São João por tudo que eu já tinha vivido até aqui. Sim. Entendeu? É um bairrismo. Isso daí vocês me desculpem, pessoal da FAI, mas é verdade. O pessoal não dá oportunidade para quem é de fora. Isso daí eu nunca tive mesmo, sabe? Nem para dividir experiência, que eu acho uma bobeira gigantesca. Eu acho que você tem ali para dividir quem está na faculdade, ou pelo menos vislumbrava o profissional, entendeu? Porque tá ali na bancada universitária, toda a faculdade tá, e não é ali que a gente aprende. Ponto. E aí eu não tinha pretensão nenhuma. Jornalismo é um curso muito... Ele vai te dar as... Não, e a bagagem, imagina, você tem que levar isso pra sala de aula. Eu tô aqui, eu nem tô falando, tô só absorvendo, só. Eu falei, é muita informação, muita coisa. É verdade, você também, não, né? Chega de trabalho, a gente ainda tem trabalho. Não, porque daí eu teria que fazer doutorado, mestrado, né, pra poder ir pra bancada universitária. Eu não duvido que daqui a 5 anos a gente entreviste uma Lívia professora. Mas é muita bagagem, entendeu? E aí, eu não queria, porque daí encontrei um louco, que é o Renato, né, que topou vir embora, largar a vida dele lá e vir pra cá, pra São João, pra gente ter o Francisco. Assim, a gente entrou num consenso que seria melhor por conta de assistência, por ter gente perto e tal, minha mãe, minha família toda daqui. Vambora, viemos embora. Aí, minha licença maternidade acabou. E o meu mundo caiu. Eu sou que nem a Maísa. Meu mundo caiu daquele momento. E agora, pra onde que eu vou? O que eu faço? Dinheiro? Vou pra onde? Fazer o quê? Confesso que devo ter tido uma depressãozinha ali pós-parto, alguma coisa assim, nesse sentido. Não aceitava. Aí, enquanto eu estava na incerteza, o Renato se estabilizou, né? Então, aí ele foi, porque ele já tinha começado a faculdade dele lá. Transferiu pra cá, começou a fazer faculdade e tal. Pra quem não sabe, ele era jogador e depois acabou virando o educador físico. Ele tá na fase de conclusão da educação física. Então, ele tava se estabilizando, né? Ele se estabilizou, tava trabalhando, estagiando na prefeitura, tudo e tal. E aí, nesse meio tempo, eu tava em casa, cuidando do Francisco, e vi aí o curso de personal organizer. Eu não ia mais trabalhar com jornalismo. Aí eu me encontrei ali na organização, que eu sempre gostei disso, de organizar meu guarda-roupa, organizar a minha vida. Eu sempre gostei muito de organização. Falei, nossa, que legal, tem curso disso agora. Vou entrar para esse time. Sempre assisti os vídeos da Priscila Saboia no YouTube, ensinando a dobrar, jeito certo. Tinha acabado de fazer isso na minha casa em Araguaína. Falei, gente, que legal, quero fazer. Aí fiz o curso, Francisco tinha 5 meses. Fiz o curso, não sei o quê, investi, Aí, e aquilo ficava um buraco ainda ali, não tinha casado. Aí entrei para a tropa de elite da organização, falei, putz, eu preciso montar agora, virar realidade. Montei a Se Organize. Em janeiro de 2019. Foi um pouquinho antes da pandemia. Nem sei mais que ano que nós estamos com essa pandemia da vida aí. Fiz uma imersão em 2020, sei lá quando, gente, agora, nesses 2 últimos anos aí. Tempo atrás. E aí comecei a trabalhar com organização, organizando mudança, abri a Se Organize junto com o Renato, inclusive, que aí junto com a faculdade, as coisas dele, a gente montava junto, fazia mudança junto. Organização residencial, tudo e tal. Até que, mais uma vez, o Tony Marques pinta na parada, falando que um pessoal estava vindo com um projeto de uma TV para São João, que o pessoal queria conversar com a gente, e que tinha oferecido esporte para ele, se eu toparia com ele para o esporte.
Falei, bora lá, vamos conversar, né? Uma dessa a gente consegue conciliar e ver o que vai dar. Fui com o Tony. Nisso, a gente foi conversar com o Paulo Hu, que estava junto com o pessoal de Poços, com um projeto da TV, então chamava Elo. E aí, eles não me conheciam, como eu falei, eu não tinha uma carreira em São João. Não sabia quem eu era, nem de onde eu vinha, o que comia, o que vestia. Aí começamos a conversar. Aí o Tony me apresentou, eu estava lá de acompanhante do Tony até então. O Tony conversando com o Paulo, vamos fazer o projeto da TV, era a transmissão do Campeonato Amador, lá, você toca. Não, toco, a Lívia tá aqui, tá também, a Lívia veio da Globo. Aí o Paulo falou de mim, o pessoal de Poços, o pessoal de Poços assim, nossa, então ela pode ser uma gerente regional, uma diretora regional aí, tocar o jornalismo. Começou assim a conversa, beleza. Aí foi indo, não deu certo o projeto da TV Elo. Só que o Paulo, que estava já na frente do projeto, o Paulo não queria deixar a ideia morrer, de ter um novo canal de televisão em São João. Aí chamou a gente, conversou, falou, seguinte, eu tenho a ideia, aí surgiu o Mike e a Renata também na parada, eles que acompanharam todo o trâmite, falou assim, a gente não quer deixar a ideia morrer. A gente entra, cada um com uma parte, vamos tocar o projeto e ver, a gente começa na web e vê, e vamos em busca do canal. Topa. E eu se organize, eu tava com a minha empresa e tal, e vem o jornalismo de novo. Falo, ai meu Deus, e agora? E gente, um maior defeito da minha vida pra tudo é falar não. Eu não sei, eu tenho esse baita desse defeito. Às vezes eu até melhoro um pouco, mas aí quando eu vivo eu falo, não, mas só dessa vez, só dessa vez. Aí entrei, aí pintou a Connect TV Brasil como Web TV em 2020. Deixa eu situar de novo. 2020. Foi situando, foi montando, estruturando com o canal na web, foram comprando equipamento e tal. E foi dando os primeiros passos até desvincular um projeto do outro, projeto de Poços e tal, até zerar um e começar o outro. E o canal a cabo, a gente não esperava que fosse sair tão cedo. Não era para ele ter saído em 2020, era para ele ter demorado mais um pouco. E ele saiu em menos de 6 meses, o canal. Quando foi janeiro de agora, de 2021, tinha que colocar o canal no ar. E aí, a gente chamou, a Gabi chamou o Dudu e tal. Dia 25 de janeiro, nós começamos o CNB. E eu, com a carga daí, assumi a parte editorial da TV. Então, tudo de programação, jornalismo, eu não ia apresentar, isso é fato. Eu não queria mesmo. O Dudu também não quis, gente. Então, vou jogar a carta na mesa, porque sou dessas. Não, E aí, como tinha compromisso de colocar no ar, eu falei, vou eu, com a cara, com a coragem, e vamos ver o que vai dar, mas aí a gente substitui. E lá tô eu até agora, apresentando o CNB Notícias, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, e tocando a parte de programação da Connect TV Brasil. Aí, agora, graças a Deus, deu certo, viabilizou a transmissão ao vivo do Amador, que tá um sucesso. Continua o Paulo, a Renata, o Michael, o Tony, enfim, aí a gente tá consolidando agora a programação e estamos tocando o projeto. Nesses desafios, nunca imaginei estar à frente de uma emissora, já peguei uma estruturada na mão, não é fácil. Do zero, então, é um pouco mais difícil, mas estamos aí. Eu tenho uma dúvida a respeito do trabalho que você vem exercendo de apresentadora mesmo, assim, porque você já foi apresentadora não apresentadora, mas já falou, se comunicou, sim, botou a cara, botou a voz. Mas aqui, ó, vocês entraram o CNB como um dos principais, a chegada de um dos principais jornais para a cidade, um novo jornal para a cidade que vai tratar das coisas que realmente importam e são interessantes para cá. Queria saber se você tem noção, acho que, da responsabilidade que é isso, e falar um pouco também desse novo papel aí de apresentadora de um jornal diário que vai falar de uma cidade. E local, né? A gente está com uma abrangência de 21 localidades. A gente fala com São João, eu falo localidades porque Mococa tem 2 distritos que também tem o sinal de abrangência da TV via cabo e web, a gente está falando para um monte de gente, né? A gente sabe. Então, e não é só isso, o maior desafio é eu produzo, eu apresento, sou eu comigo mesma no momento. Tá longe de ser o formato de jornal que eu quero, mas, como dizem, é o que tem para hoje. Então, no que tem para hoje, eu me responsabilizo e assumo a responsabilidade de entregar o melhor conteúdo. E assim vai ser sempre.
Muito do que eu aprendi, tipo, podia entrar em vários assuntos polêmicos da cidade, da região. Não quero, não é a hora, não é o momento, não é a linha ética que eu quero para a Conecta TV Brasil. A TV, ela é oficial, ela tem o registro da Ancine já. Eu assino, respondo legal e civilmente pela TV. Como no português, claro, se alguém pode ser preso ali pela Conecta TV Brasil, sou eu. É o meu nome ali, e o registro da Ancine só sai com o jornalista, e eu sou jornalista responsável pela emissora. Então, até talvez por isso, às vezes o pessoal fala assim, ai, nossa, por conta de... Bicho vaidoso é jornalista, gente. Nossa senhora, difícil lidar com gente, difícil lidar com imagem de gente, é pior ainda. E isso é uma coisa que eu não tenho, essa vaidade de estar à frente do jornal ali todo dia. Nossa, não quero isso pra mim, não quero. Quando eu falo, as pessoas falam assim, ai, você não quer? Não quero. Ah, então por que você não coloca outro? Porque aí eu entro no mérito. Não é pra me gabar, mas a estrutura que a gente tem ali é segurar 1h30 de jornalismo ao vivo, sem TP, sem pauta e sem produção ali, não é fácil. Então, eu não queimaria um jornalista em início de carreira assim. Eu não acho justo isso. Na hora que eu tiver uma estrutura de uma equipe de rua, de uma equipe que possa entregar uma produção de material, eu posso pensar em fazer essa transição para passar confiança para a pessoa. Se eu não passei até agora, é mais por conta da pessoa do que por causa de mim. Porque eu tiraria um peso das minhas costas diário, que o pessoal, tanto da sociedade como quem me conhece, sabe que eu não quero para minha vida. Por conta de tudo que eu já vivi. Faço com o maior prazer do mundo, gosto de falar, gosto de estar ali, mas não é uma coisa que eu falo assim, nossa, vai me afetar. Porque eu tenho outras preocupações enquanto emissora ali. Eu teria que estar atrás de programa para grade, eu teria que estar atrás de outras questões que hoje a apresentação do jornal me toma esse tempo, porque daí eu tenho que ir atrás de atender uma região. Não é só São João, eu falo São João, Pinhal, Vargem Grande, Aguaí, Águas da Prata, e eu tenho, graças a Deus, construído uma boa relação com a região. Então chega num ponto que às vezes a região me pauta. Olívia, você esqueceu da gente? Eu falei, não, pode vir, pelo amor de Deus, o espaço é seu. Estamos aí. Então, graças a Deus, essa teia está sendo criada. Então, se eu sair o ano que vem, já vou colocar meta, porque dizem que quando a gente coloca meta, acontece. Então, para janeiro, aí já sai tranquila, que está ali pelo menos uma teia de contato, um network bem feito, para a pessoa que vier, pelo menos saiba por onde começar. Para não deixar ninguém na mão, que não é o meu perfil também. Não, vai, que eu sei que não é assim que funciona. Eu imagino que deve ser uma... Eu tenho uma dúvida, Lívia. Pra mim, jornalismo é uma coisa um pouco... Estou vendo que vocês estão conversando. Mas aí entra na parte de empreendedorismo. Empreendedorismo e mãe também. Sim. Que eu acho que são dois assuntos que, tipo, eu falo porque eu tenho... Eu sou empreendedor. Pai. E pai também. Mas mãe, principalmente, porque o pai, lógico, tá ali e tal, mas a mãe tem uma responsabilidade, acho que é um pouco diferente essa pegada, né? Como você... Porque assim, uma coisa você vê que é jornalismo, hoje você tá à frente vendo, porque aí tem o lado recurso, o lado... vamos supor que você falou, eu tenho que chutar, cabecear, defender. Exatamente. Como que tá sendo... E ainda tem um lado da mãe, que eu acho que você talvez não ir pro jornalismo, você já sabia dessa... Demanda, sim. Demanda, e talvez você fala, puxa, será que eu vou ter tempo pra poder dar atenção pro meu filho? Então eu queria ouvir um pouquinho sobre você, porque eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes tá, não às vezes no mesmo segmento, mas em outros segmentos. Sim. Que hoje em dia, só complementando, hoje assim, o que eu percebo é o seguinte, as mulheres tiveram que, na cultura, antigamente elas ficavam mais em casa, né? E vieram, na minha concepção, porque precisou complementar a renda, né? Então, às vezes o sol do marido não é suficiente, então tem que ter alguém a mais ali. Então, essa responsabilidade de também fazer esse papel. Mas eu queria saber do teu desafio, como que é isso. É complicado, não é fácil, rende muitas noites de choro, inclusive recentemente. Até a hora que eu cheguei, eu falei pro Dudu, assim, nossa, o horário foi perfeito, que ele dormiu. Que hoje não tem escola. Mas o recurso da escola foi fundamental pra gente nesse momento de estruturação, sabe? Porque a gente veio na pandemia, e eu falo que ter uma rede de apoio me ajuda muito. E nessa rede de apoio eu coloco desde os meus pais, meu marido, madrinha e
primo, tia, enfim, toda uma sustentação para poder ajustar e aparar as arestas, sabe? Porque em 2020, quando a gente estava começando com a Se Organize, o Francisco, a gente colocou ele, inclusive, na creche, aqui no Bairro Alegre, no ensino municipal. E aí, na hora que terminou a fase de adaptação, fecharam as escolas. O ponto positivo, entre aspas, foi porque todo mundo parou, né? Então, a gente revezava ali, quando acontecia uma coisa ou outra, corria para minha mãe, ia conciliando, costurando e tal. Aí foi virando o ano, as coisas foram voltando, a Se Organize, a demanda foi aumentando. Consequentemente, quando a gente voltou de férias, em janeiro, a TV já tinha que começar também. E aí foi entrando a necessidade de deixá-lo com alguém, pelo menos no período da manhã. E a minha mãe e meu pai, por conta da demanda da empresa, não poderiam fazer esse papel. Minha mãe também tinha um compromisso com a minha cunhada de ficar com os meus sobrinhos. E aí a gente precisava de escola. E o ensino municipal demorou a voltar. Aí, por conta dessa necessidade, a gente tirou do município e colocamos na particular, em período integral, com dor no coração, porque era uma necessidade. Então, eu deixo ele na escola 8 horas da manhã e pego no fim do dia. Aí eu consigo... Aí foi uma forma de eu me disciplinar, porque até então os meus projetos eu começava 8 da manhã, quando eu estava na Se Organize, e não tinha hora para acabar. Porque daí eu sabia que ele estava com a minha mãe. Aí agora não. Aí, diante de toda essa demanda e da demanda dele, que ele começa a exigir mais a mãe, o pai, e a gente percebeu que a gente passou por um momento bem difícil de cobrança dele, que ainda não sabe falar tanto, mas a gente percebeu que foi isso, o fato de não ir buscar na escola. Deixei uma semana, foi os meus pais que foram buscar. A demanda é tanta que, tipo, mês de julho, que a gente deveria curtir com ele foi para a colônia de férias. A gente queria deixar 15 dias. E surgiram tantos projetos e a demanda aumentou e a gente não pôde. Culpa, tamanho de um bonde, muito culpada. E geram problemas comportamentais. E aí a gente vai tentando reparar e tentando estar ali o máximo máximo possível. A gente está naquelas assim, tem os 5 minutos, então vão ser os 5 minutos mais intensos ali para... Não é nem suprir a necessidade, para ele entender que a gente está com ele. Que a gente tem que deixar na escola, não é porque a gente quer, não é por luxo, ou porque ninguém quer ficar com ele. É porque, no momento, a gente não está tendo essa demanda. E, graças a Deus, a agenda do Renato também começou a ficar comprometida. Então, aí... Porque até então a gente revezava. Não, o Renato fica, eu vou, depois a gente troca. Mas aí começou as duas agendas a conflitarem, entendeu? E aí a gente acabou recorrendo à escola e agora a gente tenta se organizar para poder... Às vezes, por exemplo, Renato não tem aula de manhã para dar. Não, só tem o primeiro horário. Então a gente não manda para a escola. Então a gente tenta ficar com ele até o limite do horário. Então, vamos levar a mamãe para trabalhar na TV. Tanto que ele fala para todo mundo que a mamãe vai no Paulo, não é nem na TV. Ele fala, mamãe, você vai no Paulo? E quando eu tenho o projeto que eu tenho que entrar mais cedo, daí ou eu deixo com a minha mãe, a gente vai reparando, mas não é fácil. Só que assim, é sacrificante, sabe? É de parar e pensar, falar assim, recentemente, vou largar tudo porque ele tá precisando de mim. Não quero mais. Só que aí você encontra vai solucionar? E se você fizer, vai resolver? Não vai. Então, assim, é uma luta diária, é briga atrás de briga ali com a gente mesmo, não é nem com ele, nem com o marido, nem com ninguém, mas que a gente vai falando, será que vale a pena? Será que não vale? Você vai contornando, enfim, tentando dar conta, se posicionar ali e dar conta de tudo, né? Da mesma forma, tem dia que eu levanto, levo ele na escola, apresento o jornal, entrego o projeto, que eu chego, pego ele na escola à tarde e falo, caralho, eu sou foda. Dei conta de tudo. Fui mãe, fui empreendedora e entreguei tudo com qualidade, dando o meu melhor. Tô esgotada, mas tô com o ego lá em cima, felizaça, porque eu tô ali ainda inteira. Pra ser mãe e esposa, né? Porque daí tem mais essa, né? Mais essa. Não é ser só mãe, né? Não para ali no Francisco, né? Tem que... Vamos conversar um pouquinho. Final da noite, segunda... Mas assim, mas a gente não pode se culpar, né? É uma realidade, não tem pra onde correr. Uhum. Mas o ponto é ter esse tempo de qualidade, né? O tempo que a gente tiver, ter o tempo de qualidade, dedicação, intenso, eu acho que isso é importante. E aí, com o tempo, lógico, você vai construindo, você vai. Sim, eu até melhorando. Brinquei com os meninos, né? Eu tava com ele antes de vir pra cá.
e a gente já ficou o dia inteiro junto. Ele tá muito engraçado, que agora, com a metodologia de agora, ele tem o canto do desabafo dele, né? Que ele vai lá, que ele tá irritado, ele vai lá e soca, e amassa a massinha, e risca, não sei o quê. E ele adora o canto do desabafo, é muito engraçado. Aí tem a hora que ele fala assim agora, não me incomoda. Eu tô bravo com você, vou pro meu canto do desabafo. Aí, eu fui lá, eu vi que ele tava sumido. Eu falei, gente, sumiu a criança. O que aconteceu com a criança? A minha mãe assim, vai lá, que você está muito em silêncio, ele deve estar derrubando a casa. Ele tava lá, sentado. Do jeito que... Eu falei, o que tá acontecendo, Francisco? Tô no meu desabafo. Ele é muito engraçado. Falei, então tá bom, velho. Então fica no desabafo. E assim a gente vai adequando. Aí ele voltando no caminho, ele volta, ele canta, ele dança. Falei, gente, ele é uma figura. Acho que ele vai pra comunicação, né? Ai, nem jeito, fala. eu já vi Ele é terrível. Ele Não, vai ser dos bons. Vai ser dos bons. Ela dava aula pros fios lá, tá? Ele já tá assim. Ele é desse jeito, gente. Ele é terrível. Nossa Senhora, mas é gratificante. Graças a Deus, ele é bem ativo, ele é comunicativo. E se fosse diferente, talvez não daria certo, entendeu? E que bom que ele consegue viver e conviver com tudo isso. Não é uma criança que exige mais atenção, sei lá, seja problemática, enfim. Ele é demais. Ele é uma figura. Muito fofinho demais. Vamos pro nosso intervalinho. Vamos lá. É só falando o que tem que falar. Novamente, o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e com a Octa Soluções. Precisando de algum serviço relacionado aí às empresas, entre em contato e siga a gente também nas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook e tudo são os próprios nomes das empresas. Produtora Jaguari, Hello Mark e Octa Soluções. Já a gente volta, rapidinho. Voltamos do nosso intervalo, continuando a nossa conversa onde a gente tinha parado. A gente parou na Connect TV, né? Como a gente já disse, uma emissora nova na cidade, porém que já vem causando, qual palavra? Tinha falado tumulto? Inovação na nossa cidade, muito melhor realmente. Lívia, eu gostaria que você comentasse um pouco dos planos da TV, da emissora, se tem alguma coisa nova que tá vindo. Tá, a Connect TV nós entramos no serviço de TV a cabo, né? Em janeiro de 2021, né, desse ano ainda. Então, nós estamos, teoricamente, engatinhando, mas muita água já passou embaixo da ponte. O maior desafio nosso era colocar essa transmissão ao vivo do Campeonato Amador, como eu já tinha mencionado antes, e está sendo um sucesso, o pessoal esperou muito por isso. Uma das transmissões, a gente bateu 200 espectadores ao mesmo tempo, simultâneo, aí nas redes sociais da emissora. Para a gente foi muito gratificante dar esse passo, não só pela gente, mas por todo o pessoal que é envolvido também nessa causa, que esperava isso, né? A Liga São Joanense de Desportos, né, em nome do Vavá, e o Tony Marques, que trabalha aí há 40 anos, né, no rádio, esperou muito esse momento. Então é uma conquista. Vai fazer brevemente convites. Uma conquista não só nossa da Connect TV Brasil, mas de várias pessoas que sonharam com isso e agora a gente está idealizando. Então esse é o carro-chefe da TV, o Campeonato Amador, e a gente conseguiu já colocar em prática. Temos um contrato de exclusividade com a Liga até 2024. Então, pro ano que vem, a gente vai ter muito trabalho, a gente já sabe que a gente estava nessa expectativa do volta, não volta, volta, não volta. Agora, semana que vem, já com 100% de público liberado, né? Então, é o maior desafio, a transmissão. Tudo que é ao vivo é mais desafiador. E esse era o nosso propósito da grade. O Wesley Máximo está vindo. Uma das novidades é ele, chegando de manhãzinha aí das 7 às 9 com jornalismo também. Às 11h30 eu estou ao vivo, de segunda a sexta, das 11h30 à 1 da tarde. Temos na grade o Zé Geraldo, com recordações, que contar boa história, só sentar com o Zé, não falta assunto. O Júlio Araújo está com Sinfonia Sertaneja também, a grade está bastante diversificada. O Antoniazo com Night Show, que está sendo um sucesso aí nas nossas noites também. O pessoal já fidelizou ali toda quinta-feira, 9 horas da noite, está ali arrebanhando uma galera comentando e participando do programa dele. Carol Curimbaba, com o Papo com Carol, então tá bem diversificada a grade. Eu tô esquecendo de mais alguém, tá vindo agora a doutora Sandra Souza, esse é um spoiler que eu já tô dando aí, que vai estar de frente com a Psi para abordar temas da saúde mental. E o nosso maior desafio é a interatividade. A gente quer que a Connect TV Brasil seja uma TV interativa, ter essa troca com o público ali.
E aos poucos a gente está aprimorando e melhorando isso. A Amanda Coelho e Lúcia Bruno, no Elas por Elas, também de segunda-feira, às 7h30 chegam ali com assuntos de empreendedorismo voltado para a mulher, cabelo, maquiagem, não só isso, moda e muito papo cabeça. Elas fizeram um programa de Dia das Crianças que ficou um arraso sensacional. O que mais? O Tony de quarta e sexta com Connect Esportes. Então, assim, aos poucos, a gente está formatando uma grade para que a gente atenda a nossa região e não só São João da Boa Vista. Esse é o maior desafio. O Amador trouxe isso. A gente está em São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul, só com esse pacote do Amador. Aguaí, né, que também está a região, o pessoal tem procurado a gente por esse diferencial da TV ao vivo. Então, o nosso desafio vai ser trabalhar nessa vertente do ao vivo, porque eu prezo muito pela interatividade. Eu acho que isso é o inovador, você ter o telespectador ali contigo naquela hora e ter essa troca com eles. Eu acho isso, sim, primordial. Hoje em dia, fazer TV pela TV acaba não dando mais tanto resultado quanto a grade ao vivo, se bem que os nossos tradicionais aí gravados, né, o inédito dos meninos que vão ao ar de sábado, tanto Sinfonia Sertaneja como Recordações, eles têm já também uma audiência cativa. Então, a tendência é trabalhar muito, trabalhar mais para estruturar cada dia melhor essa grade para atender todos os públicos. Eu acho que todo mundo tem que se encontrar ali e esse é o propósito. Agora entra o jornal, mas depois sai o jornal, eu assisto o jornal, meu marido assiste o esporte, assim vai indo, fidelizando o maior número de público, né, a audiência, fidelizando a audiência da região. Antes da gente entrar no assunto da Se Organiza, para encerrar essa parte de jornalismo, você resolveu assumir mais um desafio. Eu queria que você contasse, dessa vez por uma rádio, para Jovem Pan. Queria que você contasse o que você vai fazer lá, como é que isso vai funcionar e o quão louca você precisa. Brincadeira. Mas esse novo desafio. Eu fiquei muito lisonjeada por esse convite, né, do Pirajá, para assumir o jornalismo diário também, matutino, na Jovem Pan. Vai ser segunda, terça, quarta e sexta, o jornal, das 8 às 9 da manhã. Uma extensão, vamos dizer assim, né? O que eu já venho fazendo agora para o rádio, o Du me abriu as portas aí. Não esperava esse convite, não fui surpreendida, mas achei mais um desafio aí para minha vida, para minha carreira, e uma baita responsabilidade, porque a rádio tem um nome já diferente da Connect TV Brasil que nós estamos estruturando. Ela vem com uma bagagem ali, né, uma carga, para trazer um pouquinho também de São João e região para o ouvinte fiel ali do rádio, né, nas ondas do rádio. O pessoal do rádio é sempre muito fiel, e a Jovem Pan, que teve um período aí, né, fora de São João, voltando aí, e de manhãzinha Reinaldo Benedetti abre a jornada às 7 da manhã, aí a partir das 8 eu fico até às 9 aí com o noticiário geral aí, agatualizando o pessoal sobre a região, São João e região, durante a manhã. E vamos que vamos. Agora, com o grau de loucura, daí eu estou. Não, mas boa sorte aí nessa... Obrigada. Mais uma vez, boa sorte nessa nova empreitada aí. Olivia, eu te perguntar sobre a empresa lá de organização. Como que funciona até... A gente teve um momento de bate-papo, bastidores aí. Uma coisa que a gente, às vezes, quando vai mudar, né? Eu achei, lógico, tem muita coisa. Esse é um dos serviços que eu entendi, né? Aí você vai lá, tem que caixotar e perde as coisas na mudança. Enfim. E você também... faz parte do teu portfólio de serviço fazer esse trabalho. Sim. Mas conta um pouquinho pra gente como que funciona, o que ela oferece, qual que é o trabalho que vocês fazem. É um desafio. A Se Organize é um desafio diário. E o nicho da mudança é o que melhor se desenvolveu e atendeu a demanda aqui da cidade, né? A gente está em São João, já fizemos projeto em São Sebastião da Grama, tivemos algumas sondagens da região, mas... por conta de ser uma área também que está em evidência, né, abrangente, assim, o serviço de personal organizer, as pessoas, algumas ainda não entendem também a lógica do serviço, né, o porquê do serviço, mas está bastante interessante a adesão e a aceitação, principalmente nessa área de mudança, porque mudança ela vem para causar um estresse gigantesco para as pessoas, e geralmente é da noite para o dia. Eu preciso me organizar e tal. A gente fez uma essa semana,
é para amanhã, é para sexta-feira, é para agora. Vai. Aí eu tenho uma equipe, né? Nós temos agora 5 meninas. A gente vai e a gente encaixota a casa toda em um dia. O pessoal fala, mas em um dia? A gente fez os 2 últimos projetos em meio dia. De encaixotar. E graças a Deus, em termos... E fique claro que a gente pega a parte chata da mudança. A miudeza, é o delicado, é o que quebra. Então, nesse aspecto, graças a Deus, a gente passa ileso de copo quebrado e prato quebrado, essas coisas assim, em cristal, em bar, enfim. A gente embala tudo nesse primeiro dia. Temos uma transportadora que é parceira nossa, que é de Vargem Grande do Sul, é o Eduardo. Aí os meninos vêm no segundo dia, transportam tudo, as caixas e a mobília, né, os móveis, ele leva tudo. E quando é possível, por que quando é possível? Porque muitas vezes as pessoas mudam de prédio para prédio ou de condomínio para condomínio e a gente esbarra na hora, no tempo de começar a trabalhar. Mas quando é flexível isso, que tem pouca coisa para encaixotar e desencaixotar, a gente começa o pós-mudança que a gente fala no mesmo dia do transporte. Por que que a gente tem essa facilidade? E por que do Eduardo? Desde o primeiro projeto a gente faz junto. Então, assim, eu tenho uma dinâmica de trabalhar, de identificar e colocar a cor nas caixas. Por exemplo, o quarto do casal é vermelho, o quarto da criança é azul, a cozinha é amarelo. E os meninos já entenderam essa dinâmica, porque a gente está junto faz tempo. Então, eles já deixam para mim tudo, as caixas da cozinha na cozinha, todas as caixas do quarto no quarto, a caixa do banheiro. Aí as meninas vão, a gente abre todas as caixas de cada cômodo e aí a gente começa a organização. Ai, mas por que não é um serviço barato? Não tem que ser hipócrita de falar, não, é barato, não é um serviço... Porque as pessoas confundem ainda personal organizer com um diarista. E não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto que a gente não oferece serviço de limpeza. Eu vou organizar o seu guarda-roupa? Vou. Eu tiro tudo e coloco tudo, mas a parte de limpeza do guarda-roupa eu não faço, a minha equipe não faz. E a mesma coisa na mudança. Ah, você vai mudar a limpeza? Eu chego na casa, tá tudo limpo. Eu chego, abro a caixa e coloco no lugar. Numa dinâmica, numa ótica que a gente tem. Eu fiz o curso. Já me perguntaram, você fez curso? Sim, eu fiz o curso de personal organizer, faço parte da tropa de elite da organização da Priscila Saboia e sou especialista em mudança. Fiz o curso com a Aline Delavi, lá de São Paulo, que é uma das referências em mudança em São Paulo. Então, a gente é capacitado, a gente sabe como o jeito de colocar um prato na caixa, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê e o material que a gente usa também. Então, aí quando a gente chega... As pessoas têm uma visão de organização bonita. E a organização não tem que ser bonita, ela tem que ser funcional. O que vai funcionar para você não vai funcionar para o Du, não vai funcionar para mim. Eu cheguei, atendi um cliente em Grama que foi fantástico. E acho que todo mundo tinha que ser assim. A gente foi organizar a cozinha dele numa dinâmica. Ele falou assim, não, eu não gosto que coloque nada embaixo porque eu não gosto de agachar. Eu gosto que coloque as coisas no alto, porque eu sou alto... Maravilha. Se todo mundo falasse a demanda que quer, se todo mundo fosse sincero e falar, não funciona para mim, tudo seria mais fácil. Uma outra cliente que a gente foi agora também. Não, eu não uso isso, eu quero isso em tal lugar. Pela lógica que a gente está acostumado, eu não ficaria ok, mas está tudo bem porque tem que funcionar, não tem que ser bonito. A gente faz, lógico, a parte estética, as dobras são milimétricas. Por que demora? Porque a gente vai pegar o seu guarda-roupa, a gente vai colocar ele todo abaixo e vai separar. A camiseta regata com regata, a manga curta com manga curta, manga longa com manga longa, bermuda com bermuda. A gente vai fazer tudo isso antes para depois a gente começar a dobrar. Aí a gente dobra desde a calcinha até o pijama e a gente dobra tudo. Tudo passa. Sapato, a gente organiza tudo. Então a pessoa entra na casa dela sem se preocupar com nada. Até atendendo uma cliente, ela virou e falou assim, nossa, mas se eu viajar? Eu falei, ia ser perfeito. Porque daí a gente tem uma liberdade, não que a gente não quer que o cliente esteja ali, mas a gente tem uma liberdade de trabalhar sem saber que a gente está atrapalhando ninguém. Porque a gente tem alguns critérios, eu não mexo em documentos pessoais, não mexo em joia, não mexo em arma, nada que tenha algum tipo de valor para a pessoa. Cheque, dinheiro, nada. As meninas são instruídas, tudo, qualquer moeda que acha, a gente encontra um cantinho e vai deixando tudo ali, chave, coisa perdida, a gente deixa tudo junto ou num saquinho, tudo vai. A gente não joga nada fora, diferente do que alguém pensa, tipo, a gente já abre uma gaveta de tralha, a gente vai pegar a tralha, jogar dentro de um saco, encaixotar e a gaveta da tralha vai para tua casa do jeito que ela estava ali.
A menos que a pessoa contrate a gente. Lívia, vou me mudar, mas eu queria que você viesse antes para a gente fazer o desapego. Eu quero já levar para minha casa só o que vai ficar na minha casa. Tem um monte de coisa aqui, não, eu quero doar, quero vender, quero fazer um brechó, um bazar. Você pode me ajudar? Perfeito. Vamos lá, as meninas vão lá. A gente faz toda uma triagem. Isso joga fora, isso eu não quero, isso vai, isso não vai. Por quê? Porque na hora da gente embalar, a gente vai focado para embalar. Então, aí vem o cliente e fala assim, ai, mas então, eu acho que isso vai... Eu devo pensar... Não. Ah, mas vocês são... Não, é para facilitar a gente e eles também. Porque eu acho que se você está mudando, o pessoal do Feng Shui tem muito isso. Você deixa para trás tudo que dali para frente é outra vida, outra história e o velho ficou para trás. Então, assim, a pessoa fala, mas na hora que eu chegar lá, eu vou fazer isso. Não faz, gente. Não adianta falar que vai fazer, não vai fazer. Por quê? Porque daí você vai estar em outro ritmo, outra coisa, a equipe já vai estar ali. E o que você vai falar? Guarda. Porque você me contratou para se ver livre das caixas. Você não me contratou ali naquele momento para selecionar o que você vai querer e o que você não vai querer. Então, assim, quanto mais preparado e organizado é um processo da mudança, é melhor para todo mundo, para a gente, para a equipe e para quem tá se mudando, para o cliente. Porque, assim, a gente, por cada projeto ensina alguma coisa pra gente. Então, assim, eu fotografo tudo, as meninas fotografam tudo antes, depois, durante, o que tá quebrado, o que não tá quebrado. Ah, mas não tem mais, tá aqui. Ah, mas isso aqui tava. Não tá aqui. Então, assim, tudo tem que ser muito bem formalizado, porque a pessoa abre a casa dela no mais íntimo. Você não é toda visita que você chega na tua casa e fala, vem ver meu guarda-roupa. Então. Entra aqui no meu quarto, vem ver minha gaveta. Entendeu? É uma coisa muito íntima. E a gente tem noção. A gente tem um sigilo, uma ética entre a empresa. As meninas ali são selecionadas. E eu falo que aqui em São João não dá para ser diferente. Porque em São João a gente tem um rótulo. Eu sou Lívia, filha do Cássio e da Aida. Os meus pais são conhecidos na cidade. E muitos clientes, por conta de eu ter ficado muito tempo fora, acabam não sabendo. E eu não vou na casa das pessoas por ser filha de quem eu sou. Mas eu tenho um nome a zelar. Porque a partir do momento que as pessoas descobrem, nossa, a filha do fulano, a filha do ciclano. Então, assim, é todo um processo, é toda uma responsabilidade, até mesmo com relação à caixa, material, bolsa. As meninas levam a bolsa menor possível, não desce com bolsa na casa da pessoa, deixa a bolsa num lugar visível, se deixa ou deixa no carro quando deixa, porque é toda uma responsabilidade para a gente entregar o melhor. Eu estou com um projeto também agendado, achei fantástico. A cliente virar para mim e falar assim, Lívia, sou acumuladora sim, tenho coisa assim e não vou desapegar. Ponto. Eu sou assim. Quer coisa melhor? Eu já entro na casa dela, eu vou levar um arsenal de caixa, porque eu sei que tudo que está ali vai. É muito melhor do que falar assim, então, e se eu... Não, mas isso... Sabe? Ou então falar assim, não, eu vou fazer na hora. Não vai fazer. Porque se a coisa está ali guardada na gaveta até hoje, você não sabe que está ali, não vai ser agora que você vai lembrar daquilo ali. Então, a dinâmica é essa. Mas a gente fala, cada casa é um caso, o que não é visto não é usado. E o que mais? A gente tem vários bordões entre a gente. A gente não organiza tralha, mas a gente acaba organizando às vezes. E é isso. E, então, essa questão do desapego também, quando a gente organiza só closet, a gente já organizei um closet, marquei com a cliente, falei, você tem intenção de fazer o desapego? Tenho. Então, eu venho um dia antes. O Mama tira uma sacolada de coisa e a cliente se sente leve, a pessoa se sente bem. E aí você só organiza o que você vai usar de fato. Aí a gente troca, no caso, quando a pessoa quer, troca cabide, leva produto organizador, o que melhor se adequa. Ninguém é obrigado a nada, entendeu? Então, assim, eu falo que é uma terapia. As pessoas falam, nossa, você é louca. Eu falo, alguém tem que encarar o desafio, né? Se não tivesse uma louca que fizesse, né, não daria graça. Mas eu gosto demais, eu me encontro. Muito legal isso aí, muito, cara. Meu Deus. A ideia é sensacional, porque a mudança, geralmente, em teoria, era pra ser algo muito feliz, né? Pô, tô indo pra um lugar gera melhor. muito estresse. Só que tem esse pedaço que até você chegar e para, nossa, agora não, acaba, tem casos que estressa até a gente, porque às vezes, assim, a mudança, qual a mudança ideal? A mudança que eu sei que só vai ter a minha equipe dentro de casa. Por quê? Eu já cheguei a fazer mudança, tinha 15 prestadores de serviço dentro da casa. É eletricista, é pintor, é o limpador do vidro, é o cara que tá montando móvel, é não sei o que vai pôr o piso. E aí, de repente, se some alguma coisa dali, a culpa é de quem? Se alguma coisa quebra ali, a culpa vai ser de quem? Se um risco na parede que já aconteceu,
Riscou a parede por algum outro motivo, a culpa é de quem? De quem está passando com as caixas. Então, assim, é uma coisa muito delicada que as pessoas, às vezes, não se atentam, mas que a gente sabe, que a gente sofre na pele, entendeu? Então, assim, cada um enxergando a sua, de repente, um dia, quem sabe, vão enxergar o nosso, sabe? Eu falo que aconteceu recentemente. A gente confia na equipe de olho fechado, no Eduardo, ele está com a gente desde o início do projeto. E recentemente ele confiou uma equipe dele para fazer uma mudança simples e os caras sacanearam ele. Fizeram para ferrar com ele. Sujaram um sofá e tal, deram um prejuízo enorme para ele. Então, assim, a gente é um conjunto e cada parte é responsável por uma parte, sabe? Eu até expliquei para minha cliente, eu falei, eu entendo a sua dor, mas essa parte de transportar, de carregar, o grande é ele. E aí ele virou e falou assim, não, Lívia, a partir de agora, a gente só vai fechar se eu puder estar junto. Então, assim, é delicado, porque muita gente também confunde prestador de serviço com empregado. E isso eu faço questão das minhas meninas saberem se impor. A gente está ali, sim, prestando serviço, sim, mas com respeito, sim. Isso eu faço questão, exijo, independente de quem seja, para onde seja. Isso eu prezo e valorizo muito elas. De sim, saber assim, sem ser sem educação. Mas peraí, não é porque eu tô aqui. Serviço, né? Não é porque eu tô aqui que eu vou ser gata borralheira e gato sapato de ninguém. Mas é um serviço delicado, a gente tem que ter muito ponta firme e saber deixar tudo muito bem, bem claro. Mas eu adoro, é uma terapia. Uma responsabilidade, nossa. Baita. Bom, entrando na nossa reta final, eu vou fazer a última perguntinha que eu costumo fazer para todo mundo. Normalmente, Lívia, eu pergunto uma dica para quem tá começando na área. Com você eu queria dar uma mudada, porque é óbvio que muitos que passaram aqui poderiam me responder essa pergunta, mas eu acho que você pode me responder um pouquinho melhor, visto que até hoje você segue essa luta. Eu queria saber, assim, o quanto é importante para quem tá começando ou para quem já tá muito mais avançado, saber abrir mão das coisas, porque a gente vê a tua vida abrindo mão até de momento com o teu filho, assim, sabe? Enquanto às vezes a gente vê pessoas não abrindo mão de coisas muito banais, assim. Você como jornalista também é uma profissão que em si já exige muito da gente, assim. Por isso eu escolhi você para estar respondendo essa pergunta. Eu queria que você falasse pro pessoal de casa, porque tá começando um trabalho ou uma empresa, assim, o quanto é importante a gente saber abrir mão. Eu te agradeço muito essa pergunta, inclusive. Vou dar a deixa para a pessoa mais importante da minha vida. Eu ouvi desde sempre no meu aprendizado, na minha educação, do meu pai, que aprendeu isso com o bom senhor Denizar Coelho. Não tem benefício sem sacrifício. E nunca vai ter. E se tiver, alguma coisa está errada. E isso, eu me lembro, lá atrás, quando, com 18 anos, eu fui para Nova Zelândia fazer intercâmbio. E aí meu pai sentou comigo, me colocou, olhou bem no meu olho, me chamou, a parte de tudo, virou e falou assim para mim, eu plantei a semente, agora é hora de eu colher o fruto. E isso para mim tem um peso, uma bagagem muito grande. Eu abri mão de Dia das Mães ao lado da minha mãe, de fim de semana, que eu saía daqui para cobrir jogo em Campinas. Tava todo mundo aqui no churrasco, largava, ia para trás, ia para cobrir jogo, chegava lá, saía, pegava a rodovia aos prantos, chegava chorando. Enfim, perdi amigos, perdi minha madrinha quando estava no Tocantins, não consegui vir no velório. Perdi, agora recentemente, Renato perdeu o melhor amigo dele para a Covid. E a vida é feita de renúncias, né? É uma escolha que eu faço agora, às vezes demora. Falar que, nossa, estou nadando só na crista da onda. Mentira. Altos e baixos tem direto. Muito, muito, muito. Mas a gente precisa saber até quando isso é benéfico. Quantas vezes as pessoas me perguntam muito, você voltaria para o Tocantins? Eu falei, na hora. Mas como assim? Eu fui muito feliz lá. Muito feliz lá. E eu só passei a ser feliz lá quando eu entendi que para eu viver o Tocantins, eu teria que, de alguma forma, me desligar de alguma forma daqui. Então, o que eu falo? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes,
E eu tenho um exemplo dentro de casa. O meu irmão não conseguiu fazer a faculdade em Campinas, porque para ele era longe da minha mãe e do meu pai. Ele se sente melhor aqui, na empresa dos meus pais. Cada um é um tipo. E tá tudo bem, cara, se a tua vida foi em São João da Boa Vista. Você não precisa ser jornalista, se formar em jornalismo na FAI para chegar na Globo. Você consegue se estruturar aqui, perto. Você consegue ir para Poços e voltar. Eu aprendi, assim, que a vida é feita de valores. E eu aprendi isso com o Renato, que olhou para mim lá no Tocantins, no primeiro encontro. Eu falei assim, cara, eu tô indo embora, eu vou com você. A renúncia foi muito maior para ele. Mas se não fosse isso, a gente não estaria aqui com o Francisco. E hoje, quando as pessoas falam assim, você voltaria para o Tocantins? Eu falo, eu voltaria, mas quem me segura é o Renato, que tá estabilizado aqui, que tá fazendo a carreira dele, a vida dele. Então, eu acho assim, enquanto a gente é solteiro, que a gente só tem que pensar na gente, a hora é agora. Eu vivi assim, como diz a minha mãe, eu estive em todos os lugares que eu quis estar, que eu desejei estar, eu estive. Eu fiz intercâmbio fora do país, eu fiz curso fora do país, eu fiz jornalismo em outra cidade, eu viajei sozinha. Eu costumo dizer que, assim, a minha família, a gente sempre é muito junto. E todas as viagens que eu fiz para o exterior, eu fiz sozinha. É engraçado isso. Mas, assim, gera muitas dores, muitas dúvidas. Mas sempre tem algo ou alguém. Se não fosse isso, eu não teria conhecido pessoas fantásticas. Assim, eu não tenho medo de mudança. Nunca tive. Nunca tive. Mas, para mudar, a gente tem que abrir mão diariamente de alguma coisa. Para estar aqui, eu tenho que abrir mão de estar curtindo o sono do Francisco, que no feriado. Mas ele entende, eu preciso recompensá-lo de alguma forma para ele entender que aquilo é o melhor para nós. O meu marido abre mão de estar com a gente porque ele tem que estar concluindo o curso dele para ter uma vida melhor. Então, eu acho assim, eu sempre pensei nisso, não tem benefício sem sacrifício. E era assim, cada lágrima derramada e cada sofrimento, tipo, minha mãe nem sonha o tanto que eu já chorei longe de casa. Fácil não é, gente, mentira que fala assim, não é fácil, não é fácil. Quem já experimentou morar fora de casa sabe, em outro país, em outra cidade, é dolorido, mas a gente tem que fazer esse recompensador. Eu até postei um vídeo do meu aniversário semana passada falando disso. Eu falo assim, antigamente eu me preocupava, eu falava assim, cara, fulano não me desejou parabéns, sabe? Nossa, me sentia mal. Assim. Aí eu cheguei lá na comemoração do meu aniversário, eu olhava para as pessoas e ali estava a minha referência. Eu abri mão daquilo ali um dia para voltar e tá todo mundo ali do mesmo jeito que sempre teve. São as mesmas pessoas de sempre. Então, assim, a gente tem que ter referência. Você abre mão, mas a base está ali, o alicerce está montado. Você sempre você vai ter para onde voltar. E eu acho assim, eu recebi mensagens de gente que eu não falava há anos. E as pessoas falavam assim, cara, o momento que eu vivi com você me marcou. Eu falei, gente, e é isso que importa. Se a pessoa não me teve quantas pessoas eu falei no dia do meu aniversário que falaram bom dia, não sabia nem me deram parabéns, e outras que nem fazem parte do meu ciclo me mandaram. Então, assim, e tá tudo bem. Eu acho que eu abro mão agora. Vai demorar um pouquinho, mas a recompensa vem. E às vezes não vem em forma material como a gente espera. Às vezes vem numa amizade que você faz, numa pessoa que tá ali para te mostrar alguma coisa, para te mostrar um relacionamento, que foi o meu caso. Sei lá, situações e enfim, e é isso. É isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero te agradecer, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Dedicar um pouquinho do seu tempo, que tem muito escasso, né? Tem muita coisa pra fazer. E eu imagino que muita gente, assim, eu aprendi bastante essa área, que não é minha área, mas imagino que tem muita gente que aprendeu. E parabéns, eu acho que foi a primeira mulher, assim, empreendedora, né, que tá trazendo aqui. E assim, eu continuo essa pegada, eu tenho certeza que só sucesso pela frente. Eu também queria te agradecer muito, muito mesmo, não só pelo tempo aqui dedicado, por tudo também. Antes disso aqui. Eu tive ali, me deu a oportunidade na TV aqui em São João,
antes numa viagem besta que eu fui pro Morumbi, conhecer o Morumbi. E aí você foi conhecer também, Eu né? Fazer tava junto com um japonês. passeio. Eu era muito novinho, devia estar no primeiro do ensino médio, você devia estar na faculdade ainda, Sim, talvez. começo da faculdade. E naquele momento ali, olhando ela, conversar sobre, assim, tipo, depois de muito tempo, eu parei pra pensar, nossa, que profissão que eu gostaria de ter, tipo, e passou por ela, assim. Então, te agradeço pelo tempo, pela experiência Imagina. e também por fazer um pouquinho de parte aí da minha carreira. Muito obrigado. Isso. Eu que agradeço, estou à disposição sempre para qualquer que seja a situação, que for para trocar ideia, de quem quer saber mais de jornalismo. Empreender, eu estou aprendendo ainda. Estamos todos. Mas estou à disposição. É sempre bom poder dividir um pouquinho da história com São João. Eu acho que me mostrar um pouquinho mais, porque as pessoas julgam muito pela capa e não veem a essência. Então, eu até ia vim com a camiseta que eu ganhei, mais essência, menos aparência. Então, é isso. Estou à disposição sempre. Só pra encerrar, você quer deixar o Instagram da Se Organize? Eu acho legal o tem contato. vários Instagrams. Os Instagrams, tudo que precisar. O da Se Organize é @SeOrganizeLC, que é de Lívia Campos. O da Conect TV Brasil é @Conect TV Brasil. E o meu pessoal, Lívia Campos 390. Por que de 390? Porque já existe outra Lívia Campos e o 390 é o número da casa dos meus pais. Então aí ficou. É isso, gente. Siga ela no Instagram pra conhecer um pouquinho mais dessa história, que eu tenho certeza que a gente aprendeu muito, que vocês aí de casa também. Passando o que tem que passar, o Vital que é um produto da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. A gente está precisando aí de patrocinadores, você que tiver interesse em entrar nessa ideia com a gente está precisando também, entre em contato. E é isso, a gente está disponível no Spotify e na Deezer também, para quem quiser mais a opção somente de áudio. Muito obrigado pela presença e até semana que vem.